pessoal, que bom ver vocês aqui no canal. Eis mais um vídeo de mais um estudo. Hoje o estudo da verdade será sobre o cristianismo. Então você que se considera cristão, né, que tem toda a tua base na fé cristã, como eu tinha, se prepare aí. Se você ama a verdade, quer a verdade, então vai ser um vídeo que vai abalar as estruturas, mas isso é positivo, isso é bom, tá bom? É melhor você saber a verdade, passar uns dias ali compenetrado, reflexivo e se ajustar à verdade do Criador e da existência para colher frutos sólidos, firmes, tanto de salvação como da vida como um todo, do que viver na ilusão, do que viver enganado, tá? Não é à toa que o próprio Messias diz: conhecereis a verdade vos libertará. Tá bom? Sem mais delongas, vamos lá. Estudo da verdade, cristianismo. Dentre vários aspectos a serem explorados, preferi iniciar o estudo pela interpretação, tradução e transliteração de textos no original grego em comparação com os termos em hebraico. Tá bom? Então, vamos começar daí. Para começarmos, é necessário saber que kahal, essa palavra aqui, ó, ou edat, são termos hebraicos que significa congregação, tá? Chamados para dentro, aqueles que foram ajuntados, agregados, reunidos em um determinado lugar, espaço, ok? Esse termo é usado toda vez que se refere à reunião ou agrupamento de pessoas, em específico, na Bíblia, o povo de Israel durante peregrinações do deserto e atos solenes. Então, se você for no originário lá hebraico, né, naquele tempo era aramaico, aí você vai ver essa expressão. Na verdade, você não vai encontrar essa palavra lá. Isso aqui é transliteração. Você vai encontrar as figuras, né, as letras aramaico ou hebraico, que a fonética se apresenta como carral. Isso é transliteração, tá bom? Então, veja aí, carral, congregação. O termo, aí começa, né? Igreja, o termo igreja, que representa uma das entidades centrais do cristianismo, vem da transliteração da palavra grega eclésia ou eclesia, que, por sua vez, significa chamados para fora. Enquanto carral, congregar, é os chamados para dentro, né, da casa de Israel, da congregação, do tabernáculo de Deus na terra, para dentro. Eclesia, né, chamados para fora. Lembre-se que o Novo Testamento foi escrito em grego, porque naquele tempo era a língua, né, universal, como o inglês hoje. Então, não foi um pecado terem escrito em grego o Novo Testamento. O ideal seria em hebraico, né? Mas tudo bem. O problema foi quando começaram a traduzir, quando começaram a dar o sentido para as palavras no grego, do que realmente estava acontecendo e do que foi, né, dito para as pessoas, a tradução. Então, bem aí aconteceram problemas que desencadearam enganos gigantescos, como o nascimento de uma religião. Vamos lá. Esse termo eclesia era comumente usado dentre a linguagem grega para referir-se aos encontros e reuniões públicas. Os filósofos, né? A Grécia é o berço da filosofia, então eles saíram para reunir, debater, conversar. Tem os aerópagos, tinha aqueles lugares em praça aberta, praça pública, as pessoas ficavam conversando sobre tudo que era assunto. Então, ali era uma eclesia, as pessoas chamadas para fora, né, das suas casas, dos seus recintos, para debaterem um assunto. Eclesia. E aí foi dado o nome igreja, toda vez que tinha eclesia, vai vendo, toda vez entre aspas. Carral é o termo original e o mais correto que deveria ser empregado no Novo Testamento, se o mesmo fosse escrito em hebraico e não em grego, falei agora há pouco. Considerando que congregação é a palavra exata que traduz o termo carral, todas as vezes, né, encontramos a palavra igreja, todas as vezes que encontramos a palavra igreja, deveríamos encontrar a palavra congregação. Toda vez que a gente encontrava igreja, deveria estar congregação ou assembleia, porque vem daqueles que são reunidos em determinado lugar, que no Velho Testamento chamava carral, congregação, reunidos, tá bom? Assim como encontramos no Antigo Testamento, mas no Novo não tem carral, tem igreja. Se o Antigo Testamento fosse escrito em grego e o termo eclesia, né, que foi traduzido para a igreja, fosse usado como para referir-se à reunião de pessoas com o mesmo critério que usaram no Novo Testamento, vou explicar isso aqui. Se
Lá no Velho Testamento, toda vez que tivesse um agrupamento de pessoas reunidas, né, para fora, se fosse usado eclesia, igreja, no Velho Testamento, presta atenção. Como foi usado no Novo, ó, encontraremos a igreja em vários momentos antes mesmo do nascimento do Messias. Isso não existe, isso é inconcebível. Usaram um critério para que todas as vezes pessoas que estavam reunidas em nome do Criador, em nome do seu Filho, né, usaram o critério de chamar eclesia, chamados para fora. Mas também tinha essas reuniões de pessoas no Antigo Testamento diante de Deus, diante, né, dos líderes, Moisés, só que não chamavam a igreja, não colocavam a eclesia, colocavam carral, congregação, que é o sentido original da reunião de pessoas, do agrupamento de pessoas. A discrepância, a incoerência, né, o choque do termo carral, congregação e eclesia, que é a igreja, está visivelmente em Atos, capítulo 19, 32. Você pode abrir aí Atos, capítulo 19, 32, tá? E você vai ver que é empregado a palavra assembleia, ao invés de igreja. Peraí. Para traduzir o mesmo termo original eclesia. Então, lá em Atos 19, 32, está eclesia, mas como não se tratava de uma reunião de cristãos, por assim dizer, dos seguidores de Cristo, colocaram a tradução, o termo assembleia, para a mesma eclesia. Não era para ser igreja, mas se você lá em Atos 32 tentar colocar a palavra igreja, tá? Naquele texto, naquele contexto, você vai ver que não tem sentido. Tá? E aí se revela, se mostra que colocaram igreja quando eles achavam interessante e colocavam assembleia e congregação quando eles achavam interessante. Não é assim que se faz. Olha aqui, ó. Se o termo igreja é de fato o sentido original da palavra eclesia ao invés de congregação, por que os intérpretes e tradutores não usaram o termo igreja nesse texto de Atos 19, 32? Também. Assim como também em Atos 19, versículo 39 e o versículo 41. Você não vai ver nesses textos aqui a palavra igreja. Mas no original, né, grego, está lá eclesia. Era para estar o termo igreja, mas não botaram assembleia e congregação. Por quê? Então, continuando o sentido do estudo, olha aí, quando o termo eclesia era relacionada às reuniões públicas que não eram associados aos cristãos, que eles que inventaram essa palavra, os gregos, os intérpretes gregos, tá? Os intérpretes e tradutores usavam o termo congregação. Quando não estava relacionado aos seguidores do Messias, eles usavam a palavra congregação. Quando tinha eclesia, significa congregação e assembleia. Quando trouxeram para o português. Tá? Porém, quando a mesma palavra eclesia estava associada aos discípulos do Messias, os intérpretes e tradutores usaram o termo igreja. Isso não faz sentido. E não fazer sentido explica e muda muita coisa. Então, nesse primeiro momento aqui, né, você vai ver que a interpretação, a tradução de uma palavra específica faz toda a diferença e muda o sentido das coisas. E aconteceu de fato isso. Quando eles começaram a dar um nome, uma denominação para os verdadeiros seguidores do Messias, que não tem a ver com a sua origem, com a sua base, que é hebraica, no caso, né? Que significa congregação, o povo de Deus reunido. Você vai ver que tanto eclesia, que deu ao nome igreja, também tem outros termos que vai colocar cristão, como se fosse a denominação dos seguidores do Messias. Mas não foi o Messias quem falou, esses são os cristãos. Não foram os apóstolos que disseram, nós somos cristãos. Os gregos, lá, quando diz que passou em Antioquia, pela primeira vez, os discípulos do Messias, você está vendo que eu estou evitando falar o nome de Jesus, porque é um outro assunto que a gente vai estudar. Os discípulos do Messias foram chamados de cristãos pelos gregos, tá? E esse nome cristão não era uma coisa boa. Não estava associado a Cristo, porque Cristo é uma palavra grega que não tem a ver com o Messias. Cristo significa o enviado, ungido, mas não tem a ver com o Messias, porque o Messias ele era hebreu, ele era israelita, ele era da tribo de Judá. E lá, quando se falava de enviado, ungido,
né, que significa Christos em grego, depois derivação de latim até chegar ao português, tem a ver com Hamashia, ou Mashiach, que é o originário hebraico. Então, Cristo, Christos, igreja, cristão, cristianismo, tudo vem da Grécia. Vem dos termos e da interpretação grega sobre as coisas. Então, isso faz toda a diferença. Você quer saber a verdade sobre tudo isso? Vamos lá. O predomínio da língua grega na escrita e tradução do conteúdo do Novo Testamento serviram de subterfúgio para incluir interpretações favoráveis à cultura pagã greco-romana. Vai vendo. Desassociando a fé no Criador e no Messias, seu Filho, que tem base hebraica, e associando à cultura greco-romana, tá? Que já era amplamente bem aceita e predominante nas massas populares e fácil para difundir uma nova e poderosa religião universal. Perceba bem, a fé no Messias estava crescendo, os discípulos, apóstolos, estava sendo o assunto mais falado naquele tempo, que era governado pelo Império Romano, mas que tinha uma cultura grega maciça. Todo mundo falava grego. Quem não falava grego era visto como uma pessoa, né, ignorante. Então veja, o Império Romano e a cultura grega predominava. Aí vai vir lá de Israel, né, um judeu, um hebreu, que vai abalar esse predomínio grego-romano. Isso incomodou os poderosos, os tiranos, ou as pessoas daquele tempo, as pessoas de autoridade. Como é que de Israel, dos hebreus, né, os judeus vão agora ser o protagonista de uma fé, de uma religião que está dominando o mundo? Temos que romanizar isso. Né? Temos que dar um toque grego nisso. Começou na escrita, na interpretação, na tradução, na aceitação. Depois começou a vir o sincretismo. Começaram a colocar a cultura, a crença, a ideologia grega e romana dentro do que passou a ser chamado de cristianismo. Tá bom? Então vamos lá. Os tiranos, através de escribas ferrenhamente influenciados por eles, apresentaram versões e interpretações ligeiramente distorcidas das escrituras de propósito para vincular a fé de toda a humanidade para uma só religião universal. Uma religião de cunho pagão. Não tinha como ser uma religião hebraica se o mundo todo falava grego. Se era o Império Romano que queria dominar o mundo. E eles conseguiram. De uma distorção na escrita, a interpretação de uma palavra, eu falo uma de uma maneira figurada, mas foram outras palavras importantes. Nasceu então a expressão cristã, que originou o cristianismo, que por sua vez seria a base de nascimento da maior de todas as religiões na Terra. Se o termo cristão fosse de fato a identificação dos seguidores do Messias, por que o mesmo nunca usou tal expressão? Por que você, ainda que o Novo Testamento era em grego, por que você não vê nas falas do Messias, dos apóstolos, né? Durante o ministério do Messias na Terra, eles falaram, nós somos cristãos. Porque não existia isso. O Messias não denominou seus discípulos de cristãos. E nem ele se denominou de o Cristo. Foram apelidos dados por pessoas populares que na interpretação grega se foi batizado como sobrenome do filho do Messias, que depois apareceu como Jesus Cristo. Jesus não tem nada a ver com a língua hebraica, com o nome hebraico do Filho de Deus. Nem tem J, tá? No alfabeto, por assim dizer, hebraico. Nós vamos estudar isso no próximo assunto, nós vamos aprofundar sobre isso, tá bom? Mas por enquanto, fica essa pergunta. Por quê que o mestre nunca chamou os seus discípulos de cristãos? A resposta é: porque ele é judeu e falava hebraico. Jamais usou termos, palavras, expressões gregas, romanas ou pagãs, para denominar seus seguidores. O Messias não veio fundar denominações, religião ou movimentos. Ele veio falar a verdade. Quem cresce, aceitasse, amasse e vivesse a verdade, seria seu discípulo. E seus discípulos cumpririam a vontade do Pai, assim como o Filho cumpriu. Para sermos extremamente verdadeiros, se formos denominar um nome para os seguidores do Messias, com base no que os textos e contextos originais registram no Novo Testamento, nós vamos ver, o nome desse grupo de crentes no Messias é Nazarenos. Você não está acostumado a ouvir isso.
E eu não estou dizendo aqui que deve ser chamado de Nazareno todo mundo que crê no Messias, aquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, né, está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Eu não estou dizendo para você começar a se chamar Nazareno ou chamar os outros. Se bem que tem grupos aí espalhados pelo mundo que crê no Messias, tá, e que se considera um Nazareno. Tá? Vai servir para outros vídeos. Vamos lá aos textos. Em Atos capítulo 24, versículo 5, conectado com Atos 3, 6, Atos capítulo 4, versículo 10, Atos capítulo 6, versículo 14 e capítulo 22, versículo 8. Olha quantas referências aqui, ó, que passou despercebido. Né? Os cristãos lendo a Bíblia nem percebia que, assim como também Marcos 16, versículo 6, vemos nitidamente que havia uma denominação específica para o Messias e, consequentemente, seus seguidores. Essa denominação, quando fala denominação, está falando de igreja, não viu? Denominação religiosa, está falando de denominação, a nomenclatura, nomes, tá? Expressões, termos. Era Nazareno. Vê lá nesses textos aqui se o Filho de Deus não se apresentava ou não era conhecido como o Nazareno. E o Nazareno aqui, ele não nasceu em Nazaré, ele nasceu em Belém. Ele cresceu em Nazaré. Né? Tem até um dos apóstolos que fala assim, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Porque ele achava que o Messias tinha nascido em Nazaré, ele nasceu em Belém. Tá? Mas ele é conhecido como Nazareno. E os que caminhavam com ele, os discípulos, assim como o Messias era visto como Jesus, o Nazareno, que não era Jesus, a gente vai ver o nome depois, assim os discípulos também se chamavam da seita dos Nazarenos, que eles eram conhecidos como uma seita, o pessoal que perturbava, os fanáticos, mas eles eram denominados de Nazarenos, e não de cristãos. Quem começou a chamar discípulos de cristãos foram os gregos. Tá? Se formos considerar a necessidade de haver uma nomenclatura que identifique os seguidores do Messias, esse termo não pode ser os cristãos, que é genuinamente grego, mas sim os nazarenos, seguidores do Messias, que guardam as leis de Deus, né? Apocalipse capítulo 14, 12, tá lá a característica dos que realmente seguem o Messias, foram fiéis, os discípulos, os que guardam a lei de Deus, tá? E o testemunho do seu filho. Apocalipse 14, 12. Esses também foram chamados de os remanescentes, lá em Romanos 9, 27, 11, 5, Isaías 10, versículo 21, 2 Reis 19, 31, Sofonias, capítulo 2, versículos 6 e 7, de maneira profética, Miqueias, capítulo 4, versículo 7. De Israel nasceriam os remanescentes, e os remanescentes seriam salvos e levariam a mensagem do Messias. Tá? Tratando-se da história tradicional, no início do século IV, vamos falar de história, tá? Você pode pesquisar isso aqui no Wikipedia, você vai encontrar. Simples, simples. Com a pseudo-conversão do imperador romano Constantino, ou Constantinus, a então fé cristã, parece que ele se converteu à fé cristã. Nasce o embrião do que viria a ser a consolidação do sincretismo. Mistura, junção da fé no Messias. O que é sincretismo? É mistura, é uma mescla. A fé no Messias, de bases hebraicas, né? E a mistura dessa fé com o paganismo. Mais ainda acrescentado, somado, o poder de Estado político que Roma tinha. Pega a fé no Messias, né? Os princípios ali, o entendimento, né? Que ele trouxe, o testemunho dele, mas pega também ali o paganismo, grego, cultura grega, pensamento grego, ideologia grega, tá? E soma isso a autoridade política, a imposição, a imponência de Roma. Nasceu uma besta, uma entidade. Está escrito em Daniel capítulo 7, em Apocalipse também. Olha aqui, ó. A mulher assentada sobre a besta que emerge do mar, o Império Romano. Quem é essa mulher? A gente sabe que a besta que emerge do mar é o Império Romano, mas tem uma mulher em cima. Nasce a mais imponente de todas as religiões que o mundo já havia visto. A implacável, até naquele momento. Igreja, que é eclesia, chamados para fora. Tá? Fora de quê? Fora da carral, fora da congregação hebraica. Tá? Igreja, chamados para fora da congregação hebraica. Não são hebreus, não são de Israel, não é do povo santo. Tá? Eclésia, chamada para fora da carral. Apostólica, igreja apostólica. Apostólica significa enviado.
Ele se autodeclarando da linhagem sacerdotal vinda direta do próprio Messias. Eles disseram que era apostólico. Os líderes romanos lá, né, o chefe da nova igreja, apostólico. Quer dizer que foi o Messias que consagrou eles, como consagrou Pedro, como consagrou Paulo, aparecendo para ele e se revelando e mandando Ananias ir lá para ser revestido do Espírito Santo. Os líderes dessa nova igreja foram consagrados apostolicamente pelo Messias. Eles se autodeclararam da linhagem sacerdotal vinda direto para o Messias, apostólico, católico, que é a transliteração de universal, tá? Que significa para o mundo todo. A expressão católica vem, né, se eu não me engano, do latim, do grego, não estou me lembrando agora, mas que significa o mundo todo. É uma igreja chamada para fora da raiz hebraica, apostólica, dizendo que foi o próprio Messias que levantou, católica para o mundo todo, para os confins da terra, romana. Romana. É a extensão de Roma, a besta que emerge do mar, cuja grande prostituta está sentada, né? Aquela que embriagou o mundo todo com seus ídolos e paganismo. A mesma que em Daniel 7 foi dito que mudaria os tempos e as leis. Consequência do nascimento e consolidação, né, da entidade cristã, política e religiosa paganizada. Qual foi a consequência? Milhões de pessoas perseguidas, queimadas, trucidadas, extirpadas em nome de um Deus cristão. Infelizmente, isso é verdade, é história. Tá? Através dos que se autoproclamaram líderes da igreja, eclesia, né? Que não tem nada a ver com a congregação carral hebraica, representantes divinos da terra, donos da verdade e da salvação. Isso aconteceu, é um marco triste, né, na história, encabeçado por uma igreja cristã. Tá? Fome, misérias, trevas e lástimas indescritíveis assolaram a humanidade, especificamente a Europa antiga, por mais de 1000 anos, tempo que historicamente ficou conhecido como a Idade das Trevas. Tá? Tudo isso em nome de um Deus cristão. Mataram em nome de Deus, fizeram coisas absurdas em nome de uma religião. Que religião era essa? Era o catolicismo? Era, mas a sua base era o cristianismo, que nasceu quando Constantino, o imperador romano, junto com ideologias e todo o sincretismo, né, que a cultura grega trouxe para a fé do Messias. Nasceu o cristianismo, tendo a mãe, a cabeça, o catolicismo. É interessante notar que, assim como os líderes do judaísmo ortodoxo, fruto da distorção da essência da lei dada por Moisés, o judaísmo ortodoxo, né, foi ali pessoas que distorceram muitas coisas da essência da lei que Deus deu a Moisés. Foram eles os responsáveis pela perseguição e morte do Messias em Israel, não foi não? Pois é, olha que coincidência. Os líderes de uma religião também. Agora, no caso do cristianismo, que é o fruto da distorção do testemunho do Messias, confiado a Pedro, que é fruto da mescla do sincretismo romano, grego, tá? Paganismo, com a fé no Filho do Deus vivo, um filho que depois foi apresentado branco, europeu, cabelo liso, né? Tem nada a ver com um homem hebreu, um judeu. Deram a ele uma data de nascimento, 25 de dezembro, que não tem nada a ver, tá? E tantas outras coisas deram a ele um novo nome, um outro nome. Mudaram o nome do Filho do Criador, o nome que o anjo Gabriel falou para sua mãe Maria. Nós vamos estudar mais aprofundadamente. Mudaram, transformar o Filho do Criador num Deus grego, um Deus pagão. Nome, data de nascimento, aparência, tudo. O líder do cristianismo, o Deus do cristianismo. Né? Depois veio a Maria, depois veio, enfim, a Trindade, né? Vamos estudar mais na frente. Então, o fruto da distorção do testemunho do Messias, confiado a Pedro, foram os responsáveis. Os líderes dessa nova religião, o cristianismo, foram os responsáveis pela perseguição e morte dos verdadeiros seguidores do Messias. E de todos que se negavam a aceitar a tal imposição religiosa. Não quero ser católico, isso não existe, eu creio no Filho do Deus vivo. Não, mas você tem que aceitar, porque se você não aceitar, você é um herege, você é do maligno, porque a autoridade máxima da terra é a igreja cristã, romana. Foi a igreja, a instituição grega romana pagã, que através de seus líderes falsos sacerdotes e profetas, proporcionaram uma das mais sangrentas e cruéis mortandades de pessoas em nome de um Deus cristão, que na verdade nasceu na Grécia e foi potencializado pelo Império Romano, a besta que mexe da terra.
assentada em cima dela uma mulher, uma igreja cristã. Um parêntese importante. Em Apocalipse, tal igreja é retratada como a mãe de meretrizes. Fica subentendido que ela é mãe. Se ela é mãe, é porque tem filhas. Eu botei filhas, que você vai ver na história que surgiu ramificações do cristianismo. Tá? Claro, fazendo ressalvas, não é porque o cristianismo é uma religião paganizada, com bases gregas e romanas, que as pessoas dentro do cristianismo, as pessoas que se denominam cristãs, sejam todas malignas, todas abomináveis, são todas hereges e dignas de morte. Não. Tem pessoas extraordinárias dentro do segmento cristão. Eu vim de lá, não dizendo que eu sou extraordinário, mas eu vim de lá e hoje estou trazendo, entendendo a verdade, é porque, de uma certa forma, o cristianismo ela serviu para que atraísse as pessoas que querem envolvimento com o Criador, que querem amar, que conheceram a história do Filho, né, do Deus vivo, o Deus de Israel. Né? A Bíblia, a história, não esconde as origens hebraicas. Não está se dizendo que está se escondendo. Não está dizendo que os gregos romanos se apropriaram da fé que a gente sabe que veio lá de Israel a salvação. Mas a distorção fez com que muitas pessoas, adoradores de bem, que querem servir e viver com o Deus vivo, possam gradativamente, né, se distanciando da verdade, e uma vez um abismo chamando outro abismo, e aí sim, lá na frente, pessoas que são inocentes, pessoas que são puras na sua fé, podem depois estar aceitando e cometendo coisas que desagradam o Criador. Por isso que é importante o conhecimento da verdade, para aqueles que são da verdade, na oportunidade de saber a verdade, possam decidir escolher a verdade. E a verdade é que houve uma distorção, tá? Ainda que você esteja, né, dentro de uma denominação considerada cristã, ou se considere cristã, continue no teu relacionamento com o Criador, profundamente ore, fala com Ele, peça para Ele testificar ou não essas verdades. Não se deixe levar só do que você acha ou que lhe convém. Por que o Criador está trazendo isso à tona agora? Por que, né, depois de muito tempo, eu e você e tantos outros vivendo bem do cristianismo e vendo coisas extraordinárias acontecendo, pela graça e misericórdia do Criador, Ele não leva em consideração o tempo da ignorância. Mas por que agora Ele está trazendo a verdade? Porque o Filho quer voltar, o Messias quer consumar a obra e Ele precisa que os que realmente o amam, ainda que não entendendo a verdade, possam descobrir a verdade. Lembra do que o Messias fala para a samaritana? Já eu comento sobre isso, João capítulo 4. Vocês adoram o que vocês não conhecem, não sabem. Porque a salvação vem dos judeus, ele fala isso. E os samaritanos achavam que estavam adorando o verdadeiro Deus da maneira certa. E a samaritana, confusa, querendo saber se era em Jerusalém ou se em Samaria, era um embate político, era ali um conflito religioso. E o Messias falou, olha, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, mas eles receberão o espírito da verdade, João capítulo 14, João capítulo 16, e vos guiará em toda a verdade, e ele vos fará lembrar a verdade. O espírito do Deus vivo está trazendo a verdade nos últimos dias, para que os remanescentes, os verdadeiros seguidores do Messias, possam assumir sua posição e liderar o curso das ações, né, do povo de Deus aqui na terra, dos filhos dele na terra, para consolidar o número das pessoas que ainda serão salvas pela verdade. Tá? Então, esse parênteses aqui é para colocar subentendido que existem filhas. Tá? E, assim como a mãe, tais filhas, sem variação de dúvidas, são cristãs. Cristãs, denominações, variações, até ministérios, que acreditam que estão servindo ao Deus vivo, ao Filho de Deus vivo, que é conhecido como Jesus Cristo, e abrem brechas para enganos, e vêm doutrinas de demônios, revelações, um monte de coisas que não estão nas Escrituras, não condiz com a verdade. O inimigo faz a festa e pessoas inocentes estão perecendo por causa disso. Está escrito, Ezequiel, se não me engano, 33 ou 37, que fala do atalaia, e aquele que sabe que vem o mal e não avisar o povo, sabe o erro, o engano e não avisar o povo vai perecer nos seus pecados, mas o sangue vai ser cobrado do atalaia, que sabia a verdade, não falou, com medo da repercussão, com medo de como as pessoas iam receber, se agradava não. Mas se o atalaia, daquele que recebeu do Criador o aviso, a profecia, a revelação, o entendimento, a verdade, e anunciou, mas as pessoas negaram, não quiseram, desprezaram, ignoraram, veio o mal, aquelas pessoas pereceram no mal, mas o atalaia está livre de qualquer responsabilidade, porque ele avisou, porque ele informou. Então esse canal não está aqui à toa. Você não sabe o preço que se paga para a gente estar falando essas coisas, mas um preço que vale a pena, porque vem do alto a nossa recompensa. A alegria do Senhor é a nossa força. Ele se alegra quando nós buscamos
e vivemos a verdade. Então aqui conclui o conteúdo desse vídeo, mas os próximos vídeos serão continuação, não do assunto cristianismo, que você já viu agora, a base, a origem, mas das derivações, dessas filhas das meretrizes. O que os cristãos que realmente amam ao Criador devem fazer, para onde eles devem ir, né? Como aplicar a verdade no contexto que se vive hoje. Quantas denominações, igrejas cristãs, quantos testemunhos, experiências, pessoas que expulsaram em nome de Jesus, ou até mesmo Lutero, que fez algo extraordinário, Calvino, trazendo novamente, né, a oportunidade de se conhecer as Escrituras da verdade, a fé, a graça, mas o que isso tem a ver com o que o Criador, o Filho, o Messias, quer de nós hoje, com a verdade verdadeira? Então não perca dos próximos vídeos, né, a continuação, a extensão, a conexão dessas verdades, tá bom? Eu oro e peço ao Criador, em nome do seu Filho, Yahushua HaMashiach, que Ele te ilumine, te preserve, te guarde de todo mal e te fortaleça no conhecimento da verdade. 1 Timóteo capítulo 2 fala sobre isso. E essa é a vontade do Pai, é agradável que os homens sejam salvos e cheios do conhecimento da verdade. Tá bom? É o meu desejo. Fica na paz. Até a próxima.